Acompanhando, Cristóvão? Boa noite, amigos e amigas do Facebook. Esse é o Papo em Pauta de número 72. E eu estou hoje aqui, para minha alegria, para minha honra, com o compositor, maestro, arranjador, pianista, Cristóvão Bastos, que me dá a alegria de conversar comigo. Tudo bem, Cristóvão? Boa noite. Tudo bom, Arnaldo? Beleza, tudo bom. Boa noite. É um prazer também estar aqui. A gente participei de uma outra que quer dizer, que eu nem falei muito, né? Que o papo estava tão bom. Foi assim uma coisa de ficar escutando e apreciando as pessoas. Por isso que eu faço essa ponte lá do Papo em Pauta com o Literatices, quer dizer, lá do Literatices com o Papo em Pauta. Lá o papo é com os literatos e os músicos são uma ilustração, uma moldura para aquela conversa. E aqui não, aqui o músico é o assunto principal, como é você. Ô, Cristóvão, eu conversei aqui com o Cláudio Jorge há algum tempo, logo no início, compositor, violonista. Sei quem é, claro, meu amigo. Nós estávamos conversando ali sobre essa década em que você nasceu. E aí eu perguntei, e ele também, eu fiquei perguntando que água era essa que os pais de vocês bebiam para dar essa galera tão espetacular na música como a que nasceu na década de 1940. A que você atribui ter tantos talentos como você, como Zé Luiz Maziotti, Cláudio Jorge, todo mundo que está ainda aí, graças a Deus, cantando, encantando e tocando todo mundo. Por que você atribui isso? Eu não sei, acho que essa época é que proporcionou isso, né? A época era muito rica musicalmente, né? Assim, eu acho que a música popular, ela vinha crescendo, né? E foi cada compositor que pintou nisso aí, eu acho que é isso mesmo, ela cresceu e a gente deu sorte de nascer nessa época, né? Porque tem possibilidade realmente de você crescer, porque tudo em torno faz isso. Como é que faz isso hoje? Né? Assim, eu digo assim, não é que deixe de acontecer, mas o que acontece é sempre um movimento isolado. É alguém que escapa do que está a pirâmide, o que forma a pirâmide para você chegar lá no topo com uma coisa muito legal. Hoje em dia não é legal, né? Você acha que essa galera, então, é resultado de uma época que era muito rica? Então, uma coisa que vem de antes, né? Porque vocês todos eram jovens na década de 1960. Então, quando você ia que nem eu fiz, eu ia numa boate, tocava numa boate, e a boate do lado, os músicos eram interessantes, a outra era interessante, os músicos eram interessantes. Você ia num dancing, a música era fantástica, tinha gente que ia para o dancing, que era um lugar de dança, né? Claro, pelo próprio nome. E tinha gente que ia para lá para assistir música, para assistir o conjunto, para ver o conjunto se apresentar. Muita gente ia dançar, claro. E eu acho que assim era um movimento musical muito forte. Esse movimento, eu não estou falando assim que a música, eu estou falando que o movimento era muito forte nesse sentido. Então, o que formava uma base de pirâmide que quem está subindo nela, né, tem coisa para todo lado para se segurar, né, para desenvolver também. Eu acho que é isso. Como é que você entrou na música? Ou como a música chegou até você? Em casa, na escola? Como é que foi isso? Olha, minha primeira coisa com música foi quando eu vi um grupo de acordeonistas tocando, fiquei encantado, eu tinha 7 anos de idade e falei para o meu pai que eu queria estudar acordeon. Não, nem falei que eu queria estudar, provavelmente eu falei que eu queria tocar acordeon. E ele me colocou numa escola de acordeon que tinha no próprio bairro que eu morava, aqui em Marechal Hermes. Então, a música chegou assim, eu manifestei uma vontade e meu pai e minha mãe imediatamente me colocaram ali. E eu nunca saí desse mundo.
Você começou a estudar acordeon primeiro? Foi que eu estudei. O acordeon, estudei formalmente, foi acordeon. Eu estudei durante 6 anos, porque o curso, eu não sei se continua assim, mas na época era assim, o curso completo, inclusive você saindo como professor de acordeon, eram 6 anos. Nossa. Então me formei com 13 anos. Eu quero dizer com isso que não sou nenhum gênio, não, porque o curso era de 6 anos, então eu seria burro, se ao contrário, né, se eu não me formasse. Né? Como é que você passou para o piano? Botou a tecla deitada na sua frente e não mais na vertical aqui. Foi o desconforto do acordeon? Porque o acordeon é desconfortável a beça, mas... Não foi, não. Foi um acaso, porque eu gostava muito do piano, assim, mas eu não tinha piano em casa. Mas na escola que eu estudei, tinha. Então, de vez em quando, eu ia lá, tocava um pouquinho, botava a mão nele, né? E aí eu estava tocando numa boate em Cascadura. Eu tocava acordeon na boate. E tinha um pianista bom, pianista muito interessante, não lembro o nome dele. Muito brincalhão, a gente ria muito. E o dono da boate falou para mim um dia que ele ia embora e perguntou se eu tocava piano. Eu, nos meus 17 anos, eu disse que tocava. E aí, no dia seguinte, eu comecei a tocar na boate piano. Foi assim que eu comecei a tocar piano. É claro que passei um certo sufoco, né? Porque saí do acordeon, mesmo conhecendo o instrumento, nunca tinha estudado ele de fato, já tinha começado a entender os processos dele, mas de vez em quando eu ia na academia e tocava um piano. E ali comecei a tocar toda noite. Mas, ao mesmo tempo, foi um curso fantástico. Né? Eram várias horas diárias, né? Pelo menos umas 3 horas e meia de piano todo dia. Qual era o repertório dessa boate em Cascadura? O repertório era samba-canção, bolero, samba e música americana. Os fox, tinha cantor, que a gente chama. Tinha cantor, tinha tudo, era uma banda. Normalmente tinha cantor. Essa boate em especial tinha baixo, bateria, piano, sax e acordeon. Nossa, que rico. E eu tocava muito, até um saxofonista muito talentoso, que também toca vários instrumentos, é o Tranco Oliveira. Então eu toquei com ele, a gente tocava assim acordeon com sax e fazia umas coisas boas. Mas aí depois ficou só o piano. Quando eu passei para o piano, eu tive uma certa liberdade, porque eu tocava na boate e eu morava eu morava assim uns 5 quilômetros, né, dessa boate. Eu pegava o ônibus com acordeon, saltava na porta da boate, entrava lá, tocava. De madrugada, pegava o ônibus de volta, vinha para casa. Então, quando eu passei para o piano, eu não precisei levar o instrumento mais para tocar. Isso foi um alívio, né? Mas você sabe que eu sempre acho que essa história é meio mágica de eu passar para o piano. Eu acho porque eu estava numa boate tocando, eu não poderia estar na boate. A boate era imprópria até 21 anos, eu tinha 17 anos. Já começou assim, o que eu estou fazendo numa boate com 17 anos? Tem nada a ver, então tem alguma mágica aí que eu não sei qual é, mas tem. E nessa boate que eu não posso tocar, eu começo a tocar o piano. E daí não larguei mais o piano. E qual é Muita gente, os cantores falam isso, né? Que a noite é uma grande escola. Para o músico é também, né? Para o bem e para o mal, né, Cristóvão? Depende, para o bem e para o mal depende muito da própria pessoa, né? Eu acho que depende muito da própria pessoa. Agora, que primeiro é um grande laboratório, né? A noite é uma escola em que você não pode levar para casa a coisa para estudar. Você tem que chegar ali na hora e resolver. Então, você tem que começar a estudar em casa para se preparar, né, para quando a coisa aparecer. Mas
o fato de você tocar várias horas, né? Eu me lembro que eu toquei numa boate em Copacabana, que eu fazia 6 entradas de 45 minutos. Então, 6 entradas de 45 minutos dá 1h30 vezes 3, não é isso? É, 4 horas. 4h30, né? 4h30 de piano por dia. Isso também já te dá um preparo danado, né? Porque você começa, praticamente já tem uma hora que você começa a adivinhar tudo que está acontecendo. Você bota a mão no instrumento sem olhar, né? É muito tempo. E trabalhando com músicos interessantes do lado, que te impulsionam, tem outros que vêm te ver, você vai ver outros. Realmente é uma escola fantástica mesmo. Ô, Cristóvão, quando eu tenho essa curiosidade, eu te falei, eu Hum. toco muito mal violão, mas eu conheço essa coisa do instrumento, do quanto o instrumento é importante, é um prolongamento. Não estou falando que toco bem, não, estou falando que eu conheço esse toque, né? Sim, Das sim. mãos, do teclado, no caso do violão, de abraçá-lo, quanto aquilo para mim é reconfortante. Hum. Para você, assim, quando é que você percebeu que o negócio estava indo automaticamente? Que você podia tocar essas 4 horas e meia sem se importar, pode cantar, tocar qualquer coisa que já há assim, uma relação absolutamente automática entre o É, ouvido e as mãos. essa, eu acho que isso. Eu comecei a tocar com 13 anos, né? Quando eu cheguei na boate para tocar com 17, eu estava no 5º ano de, incrível que pareça, de profissional. Já tinha até uma manha de sentar no instrumento e como diria o velho Marçal, e desengomar mesmo sem tanta coisa, né? Digo assim, não a gente vai adquirindo tarimba nessa coisa. Né? Como eu tocava com músicos que tinham. A maior parte dos músicos que eu toquei eram músicos quase que. Não vou dizer autodidata, mas que estudaram muito pouco. Mesmo que tocavam razoavelmente bem, mas. Então, acho que isso aí te abre um lado que não é o lado acadêmico, né? Sim. De você conseguir trabalhar com a intuição e desenvolver essa coisa. Então, eu não sei exatamente quando foi. Isso aí eu não sei. Isso aí, essa coisa foi acontecendo. Normalmente, eu nunca pensei em me tornar músico assim, concretamente. Eu comecei a tocar e adorava aquilo, e foi quando eu vi, eu estava. Era um músico profissional, mas não foi assim. Eu planejei ser um músico profissional. E eu acho que também tem uma coisa que é interna da pessoa, uma coisa que pega, né? Porque não sei se você tem amigos que estudaram música. Eu, na escola que eu estudei acordeon, dessa escola, só eu e um dos. Era irmão do meu professor de acordeon, ele continua trabalhando com música até hoje. Mas se você imagina uma escola que tinha, sei lá, aulas diárias, pelo menos umas 6 aulas diárias, cada aula dessa é um aluno, e uma vez por semana. Então, você vê quantos alunos tinham essa escola. Né? Estou falando 6, talvez tivesse mais. O tanto de gente que estudou, só as pessoas que entravam e saíam, as pessoas que foram até o fim, foram até a metade. E dessa escola eu só consigo me ver como o único representante dessa turma toda que estudou. Eu e esse rapaz, que é o Ciro. O que eu quero dizer com isso é que o que te pega mesmo, né? Você não, se as pessoas vão lá, estudam e saem de lá. E aí você está lá estudando, eu poderia estar em outro lugar. Eu acho que eu seria músico de qualquer maneira, mesmo que eu não fosse estudar. Eu sinto isso assim com relação a mim. Claro que aquilo foi muito bom, me deu uma bela base. E o que o estudo, de alguma forma, acrescentou? Ou você, em algum momento do estudo, disse assim, pô, isso aqui eu já sei, não preciso estudar, estou perdendo tempo. Depois de Não, tocar desde os 7 anos, acordeon, não, então, eu acho que estudo é uma coisa fantástica, né? Você ter a chance de estudar o instrumento é uma coisa fantástica. Eu acho que vale sempre a pena.
E eu acho também que vale muito a pena o que você não estuda e tenta fazer por você. As duas coisas são fantásticas. Agora, estudar o instrumento, assim, tecnicamente, é uma coisa maravilhosa. Acho que tem que estudar o tempo todo. Você não. Quer dizer, eu não abro mão disso, de estar Ô, sempre Cristóvão, estudando. você está falando do estudo, eu ia fazer essa Hum, pergunta mais lá para trás, mas acho que ela pode caber agora. hum, Os músicos assim especiais como você, depois de um tempo grande de carreira, que já fizeram tudo, hum. na música popular, não dá vontade de pular o muro para a música clássica? Eu fico pensando no Tom Jobim lá no final da carreira, que estava cada vez mais parecido com o Villa-Lobos, usava aquele chapéu, fumava aquele charuto. Você É, começa a flertar aí com a música erudita depois de tocar tudo do popular? não, eu não sei. Eu, eu acho que a música popular, ela não é assim. Ela, ela, ela é uma música de altíssima qualidade. Quer dizer, ela pode ser uma música de altíssima qualidade, né? E eu tento imprimir qualidade nas coisas que eu faço, tento mesmo. E consegue, né? Eu nunca pensei em, em passar para o outro lado. Embora eu tenha aqui na minha frente livros abertos, tem Chopin aberto aqui, tem Tchaikovsky, tem Ravel, tudo aqui aberto na minha frente. Eu, eu acho que são os mestres, né, os grandes mestres, né, que apresentaram as coisas, né, criaram muita coisa mesmo de verdade. Mas acho que a música que a gente chama de popular, você sabe que tem músicas que a gente chama de música clássica que já foram populares, né? A Sim. música. Então, essa música popular nossa tem uma parte da música popular brasileira que ela não é popular. Desculpe te interromper, você perdeu o seu raciocínio, e ao contrário também, né? E é a música popular que vira clássico. O Vila Lobos fez isso. Exatamente, exatamente. E tem músicos. É. Eu não sei. Pode ser que uma hora eu venha querer passar alguma coisa para o outro lado, mas eu acho que tem coisa ainda para fazer aqui. E me diga uma coisa, ô Cristóvão, Hum. depois de tocar tudo, tocar acordeão, se formar com 13 anos, tocar na noite com risco de passar a polícia e levar você para ser menor, fechar a boate, Então, talvez levasse o dono da boate, né? O ou cara ia dono. me dar um carão. Vai para casa, meu filho, que eu sei aqui, você não. Mas como é que, quando é que você começou a compor? Ah, assim, com toda honestidade, as primeiras composições que eu fiz, eu devia ter uns 10 anos. Assim, que claro, eu não tenho nenhum registro disso, mas foram composições mesmo. Eu estava tocando. Descobriram na escola pública, né? Na escola pública descobriram que eu tocava acordeon. Sei. Aí teve aquela festa junina, né? Aí me chamaram para tocar acordeon na festa junina. Eu fui tocar. Então eu lembro que eu ensaiei, né, para ver aquele negócio do coisa. Então no dia de tocar, você fez só. Eu lembro que era. Eu lembro disso, né? Eu fiz isso. Comecei com essa música. Fiz isso. Quando eu cheguei no final dela, eu resolvi tocar uma outra coisa, mas eu não sabia o que eu ia tocar. Então comecei a inventar. Então comecei a fazer, comecei a criar quadrilha uma em cima da outra, que eu realmente não faço a menor ideia do que eu fiz. É o primeiro momento de composição que eu lembro assim, consciente, foi esse dia. Que na verdade era um grande improviso, e por conta disso eu também sei que a composição é improviso, né? Só que é um improviso com tempo, né, para você pensar na nota, mas é um improviso, é uma coisa que você vai criar, né? Então a primeira composição foi aí. Depois eu passei um largo tempo sem fazer coisa. Eu acho que eu comecei a compor de novo depois, assim, com uns
com uns 16 anos para 17 anos, mas eu deixei essas músicas, sabe, como se fosse aquela coisa de adolescência, final de adolescência, foram coisas que eu deixei para lá. E um belo dia eu lembrei de uma e até mostrei para o Abel e a gente acabou fazendo uma música que era uma composição dessa época. Mas eu comecei a trabalhar em composição mesmo assim, depois, talvez, dos 30 anos. Aí eu comecei a compor, assim, assim, deu muita vontade de fazer isso. Muita vontade. Para quem compõe canções como você, da música popular, e faz nessa... A gente entende, assim, na linguagem, que a música é um casamento entre duas linguagens, a da melodia e a da letra. Quando elas têm esse casamento perfeito, elas formam um todo significativo que a gente não consegue desvencilhar uma da outra, né? Só É verdade. assim, o exemplo maior é o do Carinhoso, mesmo que o Braguinha tenha feito a letra muito tempo depois, houve um casamento tão perfeito que essa música é uma das mais emblemáticas do século XX, mas está sempre entre aquelas, sei lá, 100 canções brasileiras de todos os tempos. Com certeza. E aí eu fico pensando assim, você agora só pianista, só é sacanagem, perdoe aí esse advérbio, pianista ou arranjador, mas você faz assim, pô, isso aqui podia ser uma canção, passa isso por você, uma frase musical no meio de uma coisa? Passa sim, passa sim. Eu tenho duas maneiras de compor, né? Eu componho no piano e componho no violão. O violão é um instrumento que eu gosto demais. E eu aprendi a tocar violão por conta desse... Quando eu tinha 13 anos, no tal conjunto que eu fui tocar a primeira vez... Não, nem sei se eu falei, eu estou falando do tal conjunto, pô, ninguém sabe desse conjunto, eu não falei aí. Você também falou do Abel, o Abel... É um senhor letrista. O letrista Abel Silva. Então, vamos fazer um glossário no final para a gente poder situar as pessoas que não conhecem. Então, quando eu fui tocar com 13 anos no primeiro conjunto, tinha um músico que me chamou muita atenção, Antônio, e o apelido dele era Pitanga. Ele era um nordestino que tocava um violão muito bonito e uma guitarra também, e eu vi ele tocando e achei que... Porque eu achei, sinceramente, pô, nunca vou tocar igual esse cara. Fiquei assim, sabe, maravilhado e meio apavorado também. Pô, como é que pode, cara? E por conta disso, eu peguei o violão do meu tio e comecei a estudar. Para entender tudo aquilo que ele fazia, ao invés de passar para o acordeão, primeiro passei para o violão, para entender como ele fazia, o raciocínio nessa coisa. Aí aprendi o violão. Nunca mais larguei o violão, assim, nunca quis tocar um violão profissionalmente. Embora já tenha até gravado de violão, mas nunca quis. Sempre o meu negócio é piano, mas ele é a coisa que me acompanha. Então, o que acontece? Você vê, todo sentimento foi feito no violão. É mesmo? É. Claro que parece uma obra feita por pianista, né? Claro que parece. Mas foi feito no violão. E aí, uma das razões que eu vejo é que, como eu não tenho assim a desenvoltura que eu tenho do piano, se o piano eu vou fazer uma harmonia, né? Penso nisso, ele já vai sair com a harmonia, com tudo, né? No violão demora um pouco para fazer isso, mas o laraiá pode sair junto com a harmonia, né? Então, é uma forma de composição até que muitos sambistas têm, né? E grandes compositores têm essa maneira de compor. Então, às vezes, surge um laraiá na minha cabeça e o violão é que me ajuda a fazer isso. Então, você vê que coisa interessante. Resposta ao tempo, né? O cara jura que eu fiz no piano, né? Não foi, não. Foi no violão.
Então, quando esse tipo de coisa aparece, não que eu não possa fazer uma canção no piano, claro que eu posso fazer. Algumas eu fiz, né? Eu fiz no piano. Mas às vezes eu estou com violão e ele me ajuda a resolver um monte de coisa. Ô, Cristóvão, você Ah, tá fazendo um depoimento para a posteridade. Todo mundo que está aqui nos assistindo e vendo ah, e ouvindo ah, deve estar ah. surpreendido, como eu estou, de saber que você compôs essas duas pérolas, duas joias da MPB, ao violão, sendo o pianista que é. Aí, como você citou todo sentimento, resposta ao tempo, você Hum. escolhe uma das duas para ilustrar para nós, por favor, Tá, mas no piano, né? no piano. Você falou que o violão é só para compor? Pode crer. Maestro, peraí, só um instantinho. Eu tô achando que tá falhando. Eu acho que Tá naquela. falhando? É, eu acho melhor você fazer a música sem o fone, depois botar o fone para. Será que não é a rede, não? Alguma coisa de internet? Não, talvez seja a sua aproximação do fone do som que está saindo do piano. Não sei. A gente não pode perder esse momento, assim, por Deixa causa eu de um ver. problema Não, de som. isso aqui é fácil, eu não preciso nem tirar esse fone aqui. É só desplugar. Pronto. Deixa eu ver se vai melhorar. Continua ouvindo.
Cristóvão, essa música não preciso dizer que é maravilhosa, sensacional, mas lamentavelmente ela falhou ainda um pouquinho. Não sei o que acontece alguma É, agora o som ficou diferente também, ficou mais baixo. eu fico com o Ivan Marques Guerreiro Alves, que escreveu assim, ó, que coisa incrível, as falhas do som não conseguem tirar a beleza da canção. Agora ficou mais baixo para mim o som. É mesmo. Olha, o Marcão está dizendo, boa noite, Marcão, é muita informação e beleza musical para uma rede digital. A gente da galera Ai, que maravilha. A moral da gente, né? Nossa, a moral tá... O som para mim está completamente diferente do que estava no começo do nosso papo. A internet, essa porcaria que é a internet. Mas isso não nada, de maneira nenhuma, infama, porque todo mundo conhece essa canção. Ô, Cristóvão, você tem ideia de que essa canção e todos os sentimentos estão já nesse nível que a gente falou do carinhoso? Você tem ideia? Não, peraí, eu não consegui entender. Você falou, tem ideia aqui? Você tem ideia de que essas duas canções, de todos os sentimentos e o Resposta ao Tempo, estão já no nível de carinhoso, do Pixinguinha do Brasil? Eu acho que elas entraram já no imaginário, em todas aquelas coisas, todas aquelas definições que a gente tem para cantar. Alguém falou aqui, Cristóvão, coloca o fone de novo. Foi o Frau Corten. Olha só, tá vendo? Deu tudo. Vamos ver o que vai acontecer. Então é bom que essa galera nos ajuda a fazer. Nós vamos remando. A sua voz ficou muito baixa. Né? A sua voz ficou baixa também. Como ficou para mim, mudou. Está me ouvindo melhor agora ou não? Não estou ouvindo melhor. Agora vamos ver aqui. Deixa eu ver. Então eu vou. Agora está me ouvindo melhor? Estou. Então eu vou repetir a pergunta e o Cristóvão vai responder tendo ouvido melhor. Estou dizendo que essas duas canções, pelo menos das suas, Resposta ao Tempo e Todo Sentimento, para mim, já estão nesse nível que a gente disse que está, em que está o Carinhoso do Pixinguinha e do Braguinha. Você tem consciência disso, de que você fez uma canção que vai ser ouvida e cantada daqui a 100 anos como Carinhoso? Olha, eu não sei se isso vai acontecer, né? Porque elas são muito mais novas, né? Carinhoso já fez os 100 anos, né? Elas são bem mais novas, mas elas me deixaram assim sentir felicidade, né? Com o que aconteceu, né, com elas. Mas quando acabou de compor uma dessas músicas, você pensou assim, caramba, eu fiz uma canção que vai se tornar um clássico? Você tinha essa ideia? Não, a menor ideia disso. Eu fiz a música... Fiz... Não tinha ideia de nada. Como essa música Resposta ao Tempo, por exemplo, eu estava sentado num sofá. Eu morava num apart-hotel lá em Copacabana e estava com meu violão na sala. E com o violão eu fiz essa canção. Essa primeira música, essa primeira parte da Resposta ao Tempo, ela nasceu assim como se eu tivesse recebido, sabe? Assim, uma coisa impressionantemente rápida, sabe? Eu peguei o violão e comecei a tocar uma música como se tivesse intimidade. Foi uma coisa tão forte que eu acabei de tocar, não esqueci nenhuma nota e repeti. Essa primeira, a segunda parte eu fui fazer no dia seguinte, mas essa primeira foi uma impressão muito forte assim para mim. No dia seguinte eu fui fazer a segunda parte, mas
assim, eu gostei muito de ter feito a música, mas não tinha essa convicção de que vai se tornar um... Ah, nunca tive isso. E como é que foi a procura ou o convite para fazer a letra? Você fez a canção primeiro e o letrista botou a letra depois? Como é que funciona isso para você? Isso pode funcionar de duas maneiras. Ou você pega uma letra Para você é e faz... indiferente isso? Não, não, não é indiferente, porque são, para se parecer com a resposta, são coisas diferentes, né? Mas é que, normalmente, acho que até já falei isso da outra vez, quando a gente se encontrou. Quando você Foi. está fazendo uma música, que você está sozinho com a música, sem pensar em palavra, e eu acho que o bom letrista, ele acha a palavra para aquela música, né? É o estado seu de momento que você está sentindo, e você joga isso na música que você está fazendo, na melodia que você está fazendo. Você não tem, assim, nenhum contorno definido, não tem nenhuma estrada para percorrer. Você pode ir para qualquer lado. Você está fazendo essa melodia solta. Quando você tem uma letra, de cara você já tem uma métrica, né? Que você tem de respeitar, né? Porque se for uma coisa então que chegou, que você gostou, então é mais um motivo maior ainda. E aí tudo que você fizer vai ser em função daquilo que já está ali, né? Sim. Toda emoção que você pensar vai ser em função daquilo. Então são duas coisas diferentes. Eu digo que eu gosto de botar música em letra, mas normalmente a maior parte das vezes eu faço uma melodia e o parceiro coloca a letra. Então, essa música, A Resposta ao Tempo, eu estava fazendo algumas coisas com o Aldir. A Aquele primeira música. glossário, o glossário, Cristóvão, Aldir é o Aldir Blanc. Ah, o Pode, Aldir Blanc, tá bom. você pode se surpreender, mas tem gente que não sabe quem é o Aldir. A gente precisa. Uma vez eu falei, não, essa música é uma parceria minha com o Chico. Cara, que Chico? Bem, isso já aconteceu. Você tem razão, você está certo. Está certo. Então, eu estava fazendo umas coisas com o Aldir, que primeiro começou com o disco do Aldir de 50 anos. Quando ele fez um CD e teve uma produção muito interessante, uma produção boa, e eu fui contactado para fazer arranjos para esse CD e, eventualmente, tocar em alguma coisa. Eu toquei nos arranjos que eu fiz, e o Aldir me pediu uma canção. Então, eu passei essa canção para ele e para surpresa minha, a canção passou a se chamar 50 anos. Para mim, foi assim, um dos maiores presentes que eu ganhei. Né? Porque primeiro que era uma pessoa excepcional, né? Fantástica, né? Um ser humano fantástico, muito atento, muito ligado, muito culto, muito gente boa, muito gente assim de povo e de fraque ao mesmo tempo, né? Um cara muito especial. E aí, para mim, assim, eu me senti honrado com aquilo. Eu dou uma canção para ele, ele bota o nome do CD que ele estava fazendo. E eu lembro que ele ligou para mim, assim, tipo, umas 3 horas da manhã, acho que eu tinha tomado um pouquinho de mé, né? E ligou para mim e para mostrar a música. Era por aí, não sei se era 3 ou 2 horas da manhã, mas era uma coisa assim. 1 hora a mais não faz diferença. Podia ser horário de verão, né? Então ele ligou para mim e falou dessa canção e mostrou a letra para mim. Eu fiquei encantado com aquilo. Pô, que coisa. E daí, esse mesmo produtor que fez esse trabalho de fazer o disco dele, sugeriu que a gente fizesse um disco de canções e chamasse Clarice Grover para gravar.
que é uma excelente cantora, não sei se você conhece, mas é uma cantora maravilhosa. É. E aí a gente danou a fazer música para esse CD. E aí começou assim o nosso intercâmbio, né, de coisas. E numa dessas, eu tinha mostrado para a Nana a melodia sem letra, e ela se encantou com a melodia, então essa foi, desse monte de coisa que a gente estava fazendo, ela foi para lá para o Aldir mandou a letra de volta, a Nana se amarrou, como dizem por aí, e deu do que deu, né? E é uma interpretação linda dela também, né? Porque é um casamento perfeito, música, letra, uma interpretação maravilhosa, um arranjo especial. O arranjo é seu na gravação? O arranjo é meu. A impressão que dá é que, assim, para mim, eu sempre tenho umas coisas que eu acho que são meio mágicas. Essa música, para mim, é uma das coisas mágicas. Porque eu, sentado no sofá da sala do parte hotel, eu pego o violão e faço essa primeira parte. Eu juro para você que eu não tive o menor esforço para fazer isso. No dia seguinte eu tive para fazer a segunda parte. A segunda parte eu acho bem interessante, ela vai para um outro caminho, ela foge daquilo, conta uma outra coisa e volta para essa primeira. Eu acho muito interessante. E essa segunda parte eu fiz já assim o compositor que está procurando as notinhas, né, e fazendo. Você falando isso, fica muito claro que a primeira parte é muito mais intuitiva em termos de caminho melódico, de harmonia. A segunda é racional pela busca do caminho melódico, caminho que era... mas ela não... Mas eu não vejo assim esse... Não vejo assim como coisa racional, não. Vejo assim como uma coisa de mais procura, né? Quer dizer, que diferença faz se for racional? É o mesmo caso. Que coisa, né? Às vezes a gente tem muita birra com essa palavra racional, mas a razão é importante. Né? Ela é fruto do seu estudo lá atrás, né? Não é? Tem alguma coisa nela que é perturbadora, essa palavra racional. Tem alguma coisa nela? Essa música é maravilhosa. E eu já testemunhei, Cristóvão, algumas... Eu, por exemplo, fui ver o show do Chico no Vivo Rio, sei lá, em 2017, talvez, 2018 e tal. Quando ele foi tocar essa música, nos primeiros acordes daquela introdução maravilhosa... Chico? O Chico Buarque. Não, estou falando agora da outra, do Todo Sentimento. Todo Sentimento. Quando toca essa música lá, a gente fica... O espaço do Vivo Rio fica, sabe, houve uma... Porque havia muita coisa do Chico, aquelas canções que o Chico, que todo mundo conhece, todo mundo quer cantar junto, era mais uma celebração pelo Chico. Quando tocou essa música, houve um silêncio, porque a música causa assim, todo o sentimento nas pessoas. No caso do Resposta ao Tempo, do Sua com o Aldir, numa roda de samba, eu vi uma moça pedir essa música. E o pessoal achava assim, acho que não é clima para isso, não. Mas, olha, o clima mudou completamente. Das pessoas se abraçaram, estava todo mundo sambando, de braço para cima, os copos, respingando cerveja nos outros. Quando se tocou, e tinha um bom violonista que conseguiu fazer a harmonia dessa música perfeitamente para ela cantar, houve uma comoção no ambiente. Então, essas músicas que nos levam para esse ambiente de igreja é que ficam para sempre. Por isso que eu acho que elas já estão ali nessa prateleira do carinhoso. É fantástico isso aí que você falou, né? Acho que está ali no Chega de Saudade. E a gente vai botar algumas outras, assim, umas... Claro. Poxa. São essas músicas, tá, todo mundo, vamos cantar, porque essa música é um sucesso, essa outra também é um sucesso, é maravilhosa. Mas quando certas músicas tocam, elas nos levam para um lugar que é muito especial nas nossas vidas. Nós aqui, os ouvintes, espectadores, os que se tocam fazendo trocadilho proposital com a música,
nós Sim. levados para esse outro lugar, sabe? E aí é que está o diálogo do compositor com o ouvinte, que eu acho maravilhoso esse diálogo, e é isso que nos conforta nesse momento especial. Olha, quero saudar aqui as pessoas. Eu sempre faço isso, Cristóvão Bastos, assim, com 10, 15 minutos. Já temos 46 minutos de conversa e eu ainda não saudei as pessoas que estão aqui hoje nos vendo. Quero saudar o Marcão, meu querido amigo, Filó Toledo. Tem o Ivamar, que fez uma pergunta que eu achei ótima. Fazer canções ou fazer arranjos? O que dá mais prazer? Já deixo aqui a pergunta para você. As pessoas que estavam falando do som, que nos deram um toque. Olha, coloca o fone, o Frau Carsten falou, Sônia Pereira aplaudiu. Muita gente aqui com a gente. Depois eu registro todo mundo e respondo a todos que estiveram conosco nessa noite especial com o Cristóvão Bastos. E aí, a pergunta do Ivamar. Arranjo ou fazer canção? Vou acrescentar, fazer um arranjo é interferir no trabalho dos outros? Ou é uma coisa que eu ouvi de um colega seu, arranjador? É vestir a menina? É meio isso, né? Porque é assim, você imagina, se você levar se você for em 4 alfaiates diferentes e pedir para fazer terno para você, o terno vai ser diferente. Se você não disser qual modelo que você quer, eles vão fazer 4 ternos diferentes, né? Então, eu acho que é vestir. Às vezes a gente tem uma boa comunicação com o autor, né? Que permite uma certa liberdade para a gente, e ao mesmo tempo permite que a gente entenda a alma dele naquela coisa. Mas eu acho que o arranjo ele pode salientar bem uma música, sabe? Pode salientar as virtudes daquela música. Eu acho que pode. Eu sempre gostei muito de fazer arranjo. Eu acho que a primeira vez, no primeiro conjunto que fui tocar, desse tal, que tinha um cara que tocava bonito, eu já estava com cabeça de arranjador. Eu já ficava escutando todo mundo e já ficava pensando o que a gente pode tocar junto aqui, fazendo, claro, um principiante, né, na história, mas a cabeça já era voltada para isso. Então, o arranjo é uma coisa que sempre fez parte de mim. E a canção ela foi chegando, cara, eu contei aquela história de eu ter feito aquela quadrilha de improviso lá com 10 anos de idade, 10 para 11 anos. Eu já devia estar com 10 anos. Como eu faço anos em dezembro, devia ser isso. Com 10 anos eu fiz isso. Então, fazer arranjo, a canção, ela, depois disso, ela ficou meio escondida porque fazer arranjo sempre foi muito prazeroso para mim. Ver o resultado final, e quando tinha possibilidade de fazer uma coisa mais orquestral, usar cordas, usar instrumentinos, ou usar, né, sopros, essas coisas que a gente trabalha com cores diferentes, isso sempre foi muito gratificante para mim. Mas de uns tempos para cá, eu estou gostando mais das canções do que... Não estou dizendo isso que eu estou limando o arranjo, não, né? Atenção, contratantes, Cristóvão Bastos continua arranjando. Não, eu continuo fazendo arranjo. Inclusive, tenho encomendas. Então, não é... Mas, assim, a bola da vez, acho que agora é a canção. E você tem umas canções engatilhadas aí? Eu sempre tenho. Vou contar duas coisas que vão definir bem isso. Não, até mais. Essa canção que deu o título de 50 anos para o Aldir era uma canção que eu tinha feito, já devia ter uns 3 ou 4 anos. Quando ele pediu uma canção, eu me lembrei dela, pronto, peguei ela, dei para ela, fui lá no baúzinho, né? Quando eu gravei... Não, quando o Chico... Eu gravei porque eu gravei junto com ele. Quando o Chico gravou, o Chico Buarque... Quando o Chico Buarque gravou Tua Cantiga, a música já tinha uns 15 anos de idade. Eu não tinha mostrado para ninguém, mostrei para a Miúcha se encantou.
e Chico estava começando a fazer um CD que ele gravava uma faixa, levava um mês, gravava outra, né? E estava em Paris. Tem uma história boa disso, porque ela mandou a música para ele, ele gostou, aí ele mandou acho que por e-mail, mandou para ela esse texto. Essa música do Cristóvão grudou em mim, não quer me largar. Então é melhor fazer a letra para ela me soltar. Então, eu quero dizer que a música estava lá, né? Estava lá esse tempo todo. Aí quando me chamaram para participar do... Me chamaram? Não, eu me inscrevi. Que isso, me chamaram? Eu me inscrevi naquele prêmio do Festival do Choro, né? Sim, sim. Eu não lembro como é que é o nome do festival agora, mas foi um festival que movimentou todos os autores. E eu resolvi me inscrever e quando estava chegando, eu estava querendo compor uma música, querendo, quando chegou vamos dizer, o último dia seria numa sexta-feira. Então, nesse dia eu me inscrevi, eu me lembrei de uma música que estava lá no baú, que era do mesmo tempo da Tua Cantiga. E peguei essa música do baú, trouxe, botei nesse festival, né? E tive a sorte de ganhar com ela. Então, ela estava lá. Esse baú hoje tem quantas pérolas guardadas aí? Não, esse baú, esse baú, ele tem, assim, digamos assim, várias promessas, né? Eu tenho um ritual que é todo dia, de manhã, antes do café, eu uso a coisa moderna, mais moderna que eu tenho, é meu telefone com gravador. Então eu pego o telefone e ligo o gravador e toco alguma coisa. Todo dia eu faço isso. Então, no registro dele, tem 1000 e poucas coisas, 1050, uma coisa assim. Então, de vez em quando, eu vou lá... Você não pode perder celular, hein, Cristóvão? Não, eu estou passando tudo para uma outra coisa. Então, eu vou lá, pego, resolvo e faço alguma anotação. Não posso perder o caderninho também. Tem um caderninho que eu faço, mas o caderninho ele não apaga, né? O digital é que é um problema, né? Então, esse aí não posso mesmo, tem que dar tempo de fazer isso. Então, eu vou lá e anoto do lado aqui uma coisa que está quase pronta, que falta pouco para trabalhar. Então, eu tenho um baú bem consistente. Se eu, depois que fizer, passar o pente fino nisso tudo, se sobrarem 200, é um número expressivo, né? Pode ser que sobrem mais. Pode ser que sobrem mais. O Mauro Portugal perguntou se Tua Cantiga é originalmente um lundu. Não, ela, vamos dizer que a melodia dela se aproxima de uma melodia de lundu, mas como ela é de um compasso que não existe, quer dizer, a levada dela ainda não existia na música brasileira, do jeito Eu não que vou foi embora, não, feita. vou pegar uma cerveja. Ele continua falando que eu estou te ouvindo. Tá, faça isso. Então, é um lundu. Eu acho que a melodia dela lembraria um lundu, mas como ela é uma música em 3/4, não seria um lundu, e o jeito de colocar o baixo também não é. Mas eu já me referi a ela como um lundu ternário. Ô, Cristóvão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou desse seu baú, dessa construção aí, agora você já tem essa experiência. Você disse aqui hoje várias coisas que vão entrar no livro da MPB, da história da MPB. Aí eu fico me perguntando, agora que você já tem essa experiência de uma música que tinha, sei lá, 15 anos e o Chico botou uma letra, se tornou outra com o próprio Chico, aliás, o glossário, Chico Buarque de Holanda. Depois Isso, Chico Buarque. Botou a música porque se interessou, mas você já tinha mostrado a canção
lá antes para Nana. Agora, quando você terminar uma dessas 1050 projetos aí no seu aquário, quando você pescar aí um negócio desse, você já pensa assim, não, essa aqui vai para... Já começa a fazer essa seleção, assim, pela música? Não. É bom, pode boa ser. paleta, não sei quem, não? Não, para mim é um pouco difícil, né? Porque eu não fazia esse tipo de planejamento, né? Acho que é como se a situação criasse a história necessária, né? Eu estava conversando com o Aldir sempre, passando negócio, peguei no violão, fiz uma canção, automaticamente já mandei para ele, já vi que o Aldir faria aquilo, estava uma coisa rolando que dava nisso, né? Então, eu tenho parceiros novos, tenho o Roberto Didi, com quem eu fiz algumas coisas, né? Ótimo parceiro de São Paulo, né? Ótimo, ele está morando no Rio, né? Está no Rio. Fiz coisas com Roque Ferreira, que eu gosto muito, né? Aliás, o Brás, Renato Braz, Grande cantor. Ele gravou. Eu fiz um disco pelo Sesc Paulista, né? Sesc Paulista, Sesc de São Paulo, né? Acho que é a unidade, né? Eu fiz um disco que eu gravei 6 canções que foram gravadas pelo Renato Braz, pela Leila Pinheiro e pela Áurea Martins. E aí eu tenho, foi todas canções inéditas. Uma canção com Paulo César Pinheiro, eu acho que tem 3 com Roberto Didio e 2 com Roque Ferreira. Então são parceiros que estão aí. O que eu quero dizer é que às vezes eu faço uma música, lembro do Roque e mando para ele e normalmente dá certo. Aí isso aí pode ser. Eu faço canções assim que, como eu tenho muito contato com o Didio, né, Roberto Didio, é legal que isso é uma coisa, né, que você fica marcando mais as pessoas, né? Então eu tenho muito contato com ele. Eu acabo mostrando a música quando eu estou fazendo, ele, não mostra para ninguém não, essa é minha. Então rola isso, né? Mas tem os parceiros eventuais, né? O Didio, o Roque é um parceiro muito especial. De vez em quando eu faço alguma coisa com Abel Silva. Fez uma música que foi uma abertura de novela que era Raio de Luz. E essa música, o nome da novela acho que era Corpo e Alma. Ela abriu a novela e depois ela foi gravada por Bárbara Streisand. Um parceiro que foi interessante, né? São os parceiros. Sim, tem o Joãozinho Gomes. Você conhece? Não, esse não. Tanto que eu não dei nenhuma noção, eu deixei para você. É do Amapá. E tem algumas canções que a Patrícia Bastos gravou, né? Então, Patrícia você conhece, né? Patrícia Bastos. Cantora de lá. É uma cantora muito interessante. Ela é cabocla. Ela é bem uma representante do Amapá, canta muitas coisas de lá, sabe? Aqueles ritmos todos que tem lá. Tem uma relação bonita com a floresta. Eu fico pensando aqui, Cristóvão, eu digo para meus alunos, né, que o tempo voa quando a gente está se divertindo. Eu sempre digo para eles, quando alguém me diz assim, professor, acabou, a gente tem que ir embora para outra aula, aí eu falo, lamentavelmente, estamos chegando ao final, mas eu queria deixar um apanhado de várias coisas que chegaram ali pelo chat para fazer uma pergunta. Tá. O cara que chega no seu nível assim, de conhecimento da música, não é conhecimento a melhor palavra, não, porque aí eu vou bater naquele negócio do racional que você não gosta. No envolvimento com a música, me lembro do Ayrton Senna, eu acho que a melhor mensagem
melhor equiparação vai ser a do Ayrton Senna, que ele disse uma vez que chegava uma hora que ele não sentia o carro mais, que ele, o carro era uma coisa só. E quando ele estava nessa vibe aí, eu ia dizer viagem, mas ia ficar muito trocadilhesco. Quando ele estava nessa coisa, é que ele pilotava melhor, porque ele já ia quase que na emoção completamente, ele e o carro era uma coisa só. Você que chegou nesse nível, quando está tocando assim, você acha que é no arranjo que você tem mais domínio de tudo isso que está dentro de você? Ou só fazer a melodia para alguém botar a letra, talvez fuja um pouco do seu controle? É no arranjo que se expressa melhor o músico, que é o Cristóvão Bastos? Então, eu acho que a grande viagem que eu acho que é tocando. É tocando. E, às vezes, tocando coisas que pessoas não vão escutar. Às vezes eu fico aqui em casa e toco alguma coisa e começo a improvisar essa coisa, começo a procurar caminhos. E tem uma hora realmente que vira uma viagem mesmo, que não, alguém tem que me cutucar para fazer alguma coisa. Posso falar com você? Eu não estou nem aí. Eu acho que a viagem é tocar. Preparar o que você vai tocar é uma grande viagem. Fazer uma música é uma grande viagem também. Eu imagino assim também, né, que você, por exemplo, um cara como João Bosco, né, que fica batalhando com aquele violão dele, fazer uma coisa impecável do jeito que ele faz e toca e passa aquela coisa, passa, 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 passa. Eu acho que quando ele está no palco, que ele consegue fazer aquilo, que acho que isso deve ser a grande viagem, né? Eu acho assim, né? Eu acho que deve ser essa a grande viagem. Um grande músico de jazz fica horas estudando, 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 ou um concertista, né? Estou falando assim, agora no caso do músico mesmo, né? Mas eu tenho uma grande viagem se eu estou, por exemplo, no palco com um cantor que está cantando uma música minha, por exemplo, e eu tocando. Isso é uma viagem danada, né? Então, a música é uma viagem para mim. E eu acho que aí chego no começo da sua pergunta, arranjando, né, orquestrando, e compondo e tocando. Acho que ela é uma grande viagem o tempo todo. Então, seu Cristóvão Bastos, só nos resta pedir a você que toque, vamos ver se sai um som melhor, a canção que você quiser, de preferência para tocar, para a gente encerrar essa noite que foi especial para o Papo em Pauta, pelo menos para mim, conversar com o grande maestro, compositor, músico, Cristóvão Bastos. Cristóvão, obrigado. Um beijo. Obrigado a você também, rapaz. O papo foi tão bom. Você nem tomou tanta cerveja assim. Só para as pessoas saberem, eu tomei uma kombucha. Ainda tem um restinho. A nossa. A nossa. Não foi uma cerveja, né? Vamos ver se o som melhora, né? Vamos ver.
Obrigado ao compositor, pianista, arranjador, Cristóvão Bastos. Amanhã tem Literatices com o Juca Filho, Chico Chaves, dois grandes poetas, aqui mesmo no Facebook, às 21 horas. Obrigado, Cristóvão. Foi uma honra. Vai ser bom, hein? Vai ser bom esse Literatice. Cristóvão esteve lá com a gente no Literatices há 15 dias. Maravilha. A honra, o orgulho de estar aqui comigo. Obrigado, Cristóvão, pelo seu tempo. Obrigado a você também, querido. Beijão. Valeu. Beijão.